noite. Obras de requalificação das vias do Nova Vida e a estrada que vai ligar a rua do cemitério de Viana ao Zango devem arrancar ainda este ano. Angola projeta construção de siderurgia nacional para acrescentar valor ao minério de ferro que vem de Cassinga. Vem aí o implante para glaucoma, que pode evitar cirurgias aos olhos. O Nobel da Paz de 2025 vai para a Venezuela. A vencedora dedicou o prémio a Donald Trump. Sexta-feira, 10 de outubro. Você está a ver o Telejornal. O Presidente da República manifestou a intenção do Governo de instalar uma siderurgia nacional na região destinada a agregar valor ao minério de ferro extraído no país. Ao inaugurar os novos terminais do Porto do Namibe, o chefe de Estado destacou que o maior apoio do Executivo ao setor empresarial é o investimento em infraestruturas e sublinhou que o setor privado, por natureza, é de risco e exige competitividade, eficiência e persistência. Jornalista Paulo Duda. As Palmas confirmaram a inauguração do novo terminal de contentores do Porto do Namibe pelo Presidente da República, João Lourenço. Acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado caminhou pelo terminal, onde recebeu explicações pormenorizadas sobre o seu funcionamento. João Lourenço destacou a importância estratégica do novo terminal de contentores do Porto do Namibe e do terminal mineraleiro do Sacomar, sublinhando que estas infraestruturas representam um passo decisivo na transformação econômica do sul de Angola e na consolidação da rede logística nacional. Tem várias componentes, portanto, compreendeu a construção do terminal de contentores, do terminal mineraleiro, compreende ainda uma parte que não teve início, mas vai ser a fase seguinte. O chefe de Estado respondeu a questões colocadas pelos jornalistas, destacando o papel do caminho de ferro de Moçambique e a necessidade de integração efetiva entre o transporte marítimo, ferroviário e rodoviário. Com a inauguração desses dois terminais, passar também para a fase da integração com outros módulos de transporte, o rodoviário e o ferroviário. O caminho de ferro de Moçambique tem que estar integrado com esta infraestrutura portuária. Creio que o ministro terá falado no lançamento do concurso que vem aí para a concessão do caminho de ferro de Moçambique. Portanto, esta integração será feita já no quadro desta concessão para que um operador privado possa então operar o caminho de ferro de Moçambique. O Presidente sublinhou que o projeto da Baía de Moçambique não se limita aos terminais agora inaugurados, mas inclui ainda a futura requalificação da marginal da cidade, que transformará Moçambique numa urbe moderna e com uma nova face, condizente com o potencial econômico e turístico da província do Namibe. Dentro de anos vamos ter uma cidade de Moçambique com uma face completamente nova, moderna e com infraestruturas que com certeza vão contribuir para o desenvolvimento econômico não apenas da província como do país. João Lourenço revelou também que o governo pretende instalar uma siderurgia nacional nesta região, com o objetivo de acrescentar valor ao minério de ferro extraído em diferentes pontos do país. Pretendemos não apenas
receber os minérios que vêm do interior do país, das províncias da Huila, do Cubango, do Quando, da própria província do Namibe, mas também desenvolver um projeto industrial de construção de uma siderurgia nacional que terá a finalidade de acrescentar valor ao minério de ferro extraído não só nas minas de Kasinga, mas em quaisquer outras localidades onde se possam explorar o minério de ferro. O Presidente da República reconheceu que o tema da cabotagem é uma prioridade do Executivo, uma vez que Angola, com a costa que tem, já dispõe de infraestruturas portuárias de norte a sul do país. A nossa costa marítima é vasta, tem cerca de 1.600 quilómetros. Felizmente estamos com boas infraestruturas portuárias de norte a sul, ou de sul a norte, já que estamos aqui no sul. Portanto, esta aqui de Moçambique, que acabamos de inaugurar, o Porto de Lubito, que foi modernizado há uns anos atrás e que já está no quadro de uma concessão com empresas privadas, o Porto de Luanda, que também tem terminais concessionados a empresas privadas, a multinacionais de renome, que não interessa citar os nomes, o Soio, Cabinda, que dentro de sensivelmente 6 meses vai receber o grande porto de águas profundas do Caio. Portanto, se temos todas essas infraestruturas portuárias estendidas ao longo da costa, faz todo sentido que elas estejam interligadas, ou seja, que a cabotagem possa distribuir cargas entre umas regiões a outras, cargas daqui do sul para o Lubito, do Lubito para Luanda, para o Soio, para Cabinda. Portanto, a preocupação dos empresários é justa. O ministro dos Transportes está aqui, está a ouvir. Eu sei que a cabotagem entre Luanda e Cabinda é um facto, já existe, mas é preciso cobrir toda a costa e não ficarmos apenas pelo norte do país. Em resposta a uma questão da televisão pública de Angola sobre os apoios governamentais aos empresários locais, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que o maior incentivo que o Estado pode oferecer é o investimento em infraestruturas. O grande apoio que nós estamos a dar aos empresários é o investimento que está sendo feito nas infraestruturas. Não pode haver apoio maior do que este. Os empresários não podem estar eternamente a contar com apoios indefinidos, sem serem muito concretos, porque o governo entende que está a fazer a parte que lhe compete. Portanto, as infraestruturas têm que ser o governo a fazer. De resto, os empresários precisam de ir à luta, como se diz. Há concorrência entre eles, uns têm mais sucesso, outros têm menos sucesso, mas a vida privada é mesmo assim. O setor privado é um setor de risco. É um setor de risco. Quem se mete no negócio privado tem que ter noção disso, de que deve procurar ser melhor que os outros para poder ter sucesso. João Lourenço aproveitou o momento para agradecer às empresas e instituições japonesas envolvidas no projeto, nomeadamente a Toyota Tsusho Corporation, a Toa Corporation e os bancos japoneses e sul-africanos que financiaram a obra. O chefe de Estado elogiou ainda a responsabilidade social da Toyota Tsusho, que apoiou a reabilitação do Centro Cultural do Namibe, Musungu Bitoto, o antigo Cine Studio, uma obra paralisada desde 1965 e agora transformada em espaço cultural e artístico para a província. O Presidente felicitou todos os trabalhadores, técnicos e parceiros que contribuíram para a conclusão das obras, considerando que os novos terminais colocam Angola num novo patamar de desenvolvimento logístico e industrial.
O governador do Namibe considerou a inauguração dos novos terminais portuários como um dos momentos mais significativos da história contemporânea da província e de Angola. Já o ministro dos Transportes destacou a dimensão e a capacidade das novas infraestruturas, sublinhando que a ponte cais de 520 metros permite a atracação de navios Panamax de até 320 metros e 250 mil toneladas, enquanto o terminal de contentores acrescenta 301 metros de cais preparados para embarcações de até 60 mil toneladas e 3 mil. Num projeto que envolveu mais de 1000 trabalhadores. A cidade de Moçambique viveu esta sexta-feira um dos momentos mais marcantes da sua história recente, com a inauguração pelo Presidente da República, João Lourenço, do novo terminal de contentores do Porto do Namibe e do terminal mineraleiro do Sacomar. As duas obras inserem-se no projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique, considerado um marco na infraestrutura portuária de Angola e um símbolo de modernização e confiança internacional. O ato, realizado no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional, reuniu membros do Executivo, diplomatas, representantes de instituições financeiras internacionais, parceiros japoneses e centenas de trabalhadores que participaram na execução deste projeto. O governador do Namibe classificou o momento como um dos mais significativos da história contemporânea da província e do país. Duas infraestruturas de dimensão continental, o novo terminal do Porto do Namibe e o terminal mineraleiro do Sacomar, que projetam a província e o país no mapa das grandes plataformas logísticas internacionais. Sem dúvida, um momento marcante para os 50 anos de independência que estamos a celebrar. O Porto do Namibe, inaugurado em 1954, sempre foi mais do que um ponto de ancoragem. Foi uma porta de entrada para o desenvolvimento do sul de Angola. Este projeto foi desenvolvido em parceria entre Angola e o Japão, com financiamento do Japan Bank for International Corporation e execução técnica da Toa Corporation, sob coordenação da Toyota Tsusho Corporation. A intervenção incluiu a reabilitação do terminal mineraleiro do Sacomar, agora apto a exportar minérios do interior do país, e a construção do novo terminal de contentores do Porto do Namibe, que posiciona a província como um centro logístico de referência no Atlântico Sul. A nova ponte cais, com 520 metros de comprimento, permite a atracação de navios Panamax de até 320 metros e 250 mil toneladas, enquanto o terminal de contentores dispõe de 301 metros de cais adicionais preparados para embarcações de até 60 mil toneladas e 3 mil teus. Mais de 1000 trabalhadores estiveram envolvidos na construção destes terminais. Trata-se de uma intervenção estruturante executada em 2 lotes distintos que abrange a reabilitação do terminal mineraleiro do Sacomar e a expansão e modernização do terminal de contentores do Porto do Namibe, assim como a construção de novas infraestruturas de apoio administrativo e logístico e a introdução de equipamentos modernos e de última geração. Os números traduzem o alcance desta obra, que dispõe agora de uma ponte de cais de 520 metros, apta para receber navios Panamax de até 320 metros e 250 mil toneladas. A expansão do cais de contentores acrescentou-lhe 301 metros, permitindo movimentar embarcações até 60 mil toneladas e cerca de 3 mil TEUs. Existem hoje mais de 60 mil metros quadrados destinados a parque de contentores. O envolvimento direto de mais de 1.500 trabalhadores, dos quais apenas 66 expatriados, entre o consórcio empreiteiro, subempreiteiros e fornecedores nacionais,
constitui um marco que não deixaremos nunca de sublinhar, porque criar emprego para os angolanos é também e muito a nossa missão. O embaixador do Japão em Angola afirmou que a inauguração simboliza um novo capítulo na amizade e cooperação entre os dois países, coincidindo com o 50º aniversário da independência de Angola e antecipando as celebrações do 50º aniversário das relações diplomáticas Japão-Angola em 2026. O ano 2026 será uma ocasião memorável, marcando 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre o Japão e Angola. Nesta ocasião, em que celebramos a nossa amizade, gostaríamos de refletir sobre nossa história dos dois países, também nossas relações, e colaborar com o povo angolano para desenvolver as brilhantes relações no futuro entre os nossos países. Por fim, gostaria de expressar meu respeito pelos grandes empenhos da Sua Excelência, senhor Presidente, não apenas para o desenvolvimento de paz na África, também no mundo. O objetivo é estender a linha até Namíbia e Zâmbia, criando um corredor ferroviário moderno articulado com o Porto do Namibe e com o Corredor do Sul, para reforçar o comércio regional e a competitividade de Angola. O país melhora deste modo a sua posição como potência logística do Atlântico Sul, abrindo uma nova era de oportunidades para o comércio internacional, o investimento e a cooperação entre nações. A inauguração dos novos terminais do Porto do Namibe marca um momento histórico para o desenvolvimento da região sul de Angola, sendo recebida com entusiasmo por trabalhadores e empresários que veem nas modernas infraestruturas uma oportunidade para impulsionar o emprego, reduzir custos logísticos e dinamizar as exportações e importações do país. Por ocasião da inauguração dos novos terminais do Porto do Namibe, o de contentores e o mineiro, o ambiente foi de entusiasmo e esperança entre trabalhadores, empresários e autoridades locais. Entre os rostos desta nova fase está Gisela Vidal Paulo Francisco, marinheira no Porto do Namibe há um ano. Formada na antiga Academia de Pescas, hoje Universidade do Namibe, trabalha nos rebocadores Mucubal e Giraúl, ajudando nas operações de atracação e desatracação de navios. Nós antes trabalhávamos com um rebocador Velvicha, que era um aparelho manual, diferente desses novos que são automáticos e potentes, e a segurança é mais rápida. Os trabalhadores do Porto do Namibe reconhecem que as melhorias nas condições de trabalho e sociais são uma conquista aguardada há muito tempo. A modernização dos equipamentos e a criação de novos espaços de apoio vão permitir uma operação mais ágil, segura e digna para todos os profissionais do setor. Muita coisa vai mudar em termos de descarga de mercadoria, ou em termos também de atendimento dos nossos clientes. Muita coisa muda, visto que no terminal antigo, onde se operava, ou onde se opera atualmente, em termos de descarga de contentor, por exemplo, fazíamos por hora 15 contentores. Acho que com esse meio que vieram podemos dobrar esse número para mais. Sobretudo a área marítima, da costagem dos navios no mesmo local, acredito que poderão melhorar as condições. Do lado da classe empresarial, a expectativa também é positiva. Os empresários da região afirmam que a entrada em funcionamento dos 2 novos terminais vai reduzir os custos logísticos e aumentar significativamente as exportações e importações. O Porto vai beneficiar naturalmente toda a região, vai fazer um afronto inclusive ao próprio Oves Bay, porque nós no passado já tivemos condições, não havia condições locais e tínhamos que deixar a nossa mercadoria em Oves Bay, depois ir buscá-las lá. Então acho que hoje terminou este, não diria sofrimento, mas esse adicional de custos. A inauguração, considerada um marco no desenvolvimento econômico do Namibe, simboliza a realização de um sonho coletivo.
o de todos os que, ao longo dos anos, empenharam-se na concretização deste projeto. Muita felicidade, muita emoção. Claro que isto para mim é histórico, até porque de facto acabou bem. E mais, é um dos poucos projetos que acabou de acordo com os prazos. Logicamente que este projeto, ao nível do setor empresarial local, vai dinamizar tudo que é logística, tudo que é oportunidades empresariais, em serviços também, que vai de facto tentar que o tecido económico e vai provocar que o tecido económico local se desenvolva, que é um dos grandes objetivos também ao nível local, ao nível da cidade de Moçambique. Com os novos terminais, o porto do Namibe consolida-se como uma das principais portas de entrada e saída de mercadorias do país, reforçando a integração entre o transporte marítimo, ferroviário e rodoviário, abrindo caminho para uma nova etapa de crescimento econômico sustentável no sul de Angola. E o presidente João Lourenço inaugurou o Centro Cultural do Namibe, que recebe o nome de Musungu Bitoto. 50 anos depois, os namibenses têm 1000 motivos para festejar. Afinal, o local abandonado em meio ao coração da cidade e numa vista aérea privilegiada para o mar, tem hoje uma nova imagem. O presidente da República, João Lourenço, após inaugurar a infraestrutura portuária, veio ao local, saudou os habitantes ávidos em testemunhar a inauguração do Centro Cultural do Namibe, Musungu Bitoto, como um momento histórico para a província. Em meio à festa e dança com grupos folclóricos da região, João Lourenço descerrou a placa e procedeu ao corte da fita inaugural e percorreu também alguns compartimentos do Centro Cultural. A reabilitação do edifício resulta da responsabilidade social de uma das empresas construtoras do projeto integrado da Baía de Moçambique. Hoje, celebramos a conclusão do histórico Cine Studio Namibe. Este edifício único e belo, embora tenha permanecido em silêncio durante muitos anos, é muito mais do que um simples teatro. É um poderoso símbolo de cultura e comunidade. Na Toyota Tsuko Corporation, acreditamos que é essencial para a infraestrutura econômica seja acompanhada pela infraestrutura cultural na construção de uma sociedade verdadeiramente rica e vibrante. Archer Mangueira reiterou que o Centro Cultural do Namibe será a porta para a promoção da cultura nas suas variadas vertentes. Com o apoio do Executivo, das empresas empreiteiras e do consórcio Toyota Tsuko Corporation e TOA, foi possível recuperar este ícone do nosso património nacional, respeitando a sua arquitetura original e projetando-o para ingentes necessidades do presente. Assim, o antigo Cine Studio renasce hoje como Centro Cultural do Namibe, um espaço vivo, aberto à criação, ao debate e ao encontro, aberto para todos e que encoraja a uma participação criativa, vibrante e inclusiva. Ainda no auditório Musungu Bitoto, o presidente da República testemunhou a exibição de um trecho do filme Tarrafal, Terra Longe e apreciou momentos culturais. A classe artística e académica, que aclamava por mais salas de espetáculos, valoriza os investimentos em curso no setor da indústria recreativa. Com a reabilitação deste centro cultural, que eu chamo o gigante adormecido, que hoje ganha vida, ganha fôlego, será de veras importante por conta da dificuldade que os grupos, sobretudo de teatro e dança, têm encontrado. Estão ligados às artes nas suas mais diversas áreas, não é? Ou outras formas de manifestações artísticas, poderão de certa forma encontrar, se exporem as suas obras e não só, para além daquilo
acho eu, do território nacional. É um centro que vem para nos ajudar, é um SINA que traz uma inovação tecnológica das melhores, então próximo da nossa instituição só temos a ganhar e dar uma outra dimensão na transmissão do conhecimento dos próprios estudantes. Batizado com o nome de Musungu Bitoto, o Centro Cultural do Namibe é uma reafirmação do governo de Angola na promoção da classe artística. Nos próximos dias, aqui serão já exibidos filmes que retratam o processo da libertação de Angola. Joaquim Martins, Arnaldo Botelho e Benjamin Manuela TPA, nas terras da Velvicha Mirabilis. E o Presidente da República já está em Luanda, após ter trabalhado na cidade de Moçambique, capital do Namibe, onde inaugurou empreendimentos de caráter socioeconómico. À chegada, o estadista recebeu cumprimentos da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de outras altas figuras do Estado. Vamos ver já imagens do Presidente a passar pela guarda de honra. João Lourenço inaugurou o projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambique, que inclui o alargamento e modernização do porto comercial e mineraleiro do Sacomar, o novo terminal de contentores e o Centro Cultural Musungu Bitoto. As novas infraestruturas colocam o porto do Namibe na rota do comércio global. O projeto representa o renascimento de um ícone industrial que se afirma agora como motor estratégico para o desenvolvimento da economia mineira nacional e para a criação de novas oportunidades para Angola e sua população. Em declarações à imprensa, o Presidente João Lourenço deu os parabéns ao Namibe por ganhar um terminal de contentores novo e moderno e um terminal mineraleiro do Sacomar que vai passar a receber mineiros que vêm do interior do país, nomeadamente das províncias da Huila, Quando e Cubango. Ainda a fazer destaque hoje a primeira-dama que entregou ao Liceu Velvicha Mirabilis um autocarro de 30 lugares para apoiar mais de 2.000 alunos nas atividades extracurricular. Ana Dias Lourenço reafirmou apoio contínuo numa altura em que aquela instituição já está integrada no sistema de escolas inteligentes. Pela segunda vez e no mesmo ano de 2025, o Liceu Velvicha Mirabilis recebeu uma visita especial e, como manda a tradição da casa, uma recepção calorosa à moda dos povos locais. A visita aguardada é da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, que não veio de mãos vazias. Trouxe um autocarro com capacidade para 30 lugares e vai beneficiar alunos em atividades extracurriculares no Liceu Velvicha Mirabilis. A direção do Liceu enaltece o empenho da primeira-dama na promoção da educação dos jovens no país. Este gesto de grande nobreza e sensibilidade social reflete o compromisso de Vossa Excelência com a promoção da educação, o bem-estar da juventude e o desenvolvimento humano de Angola, sendo motivo de orgulho e inspiração para toda a comunidade escolar. O referido autocarro representa uma valiosa mais-valia para a mobilidade estudantil, beneficiando diretamente mais de 2.800 alunos nas suas visitas de estudo, trabalhos de campo e atividades extracurriculares, contribuindo significativamente para o fortalecimento do processo de ensino, aprendizagem e a integração entre a escola e a comunidade. Ana Dias Lourenço, que fez uma visita aos diferentes compartimentos e em poucas palavras disse que, mais do que prometer,
é necessário cumprir. Mais do que palavras, valem os atos. A comunidade estudantil do Liceu valoriza a atenção que a primeira-dama tem prestado à instituição. Temos aqui, em nome da Escola do Liceu Ewicha Mirabilis, agradecer à primeira-dama por ter nos dado, ou por ter nos oferecido o autocarro e a tela. Agradecemos imenso, desde já, porque sabemos que através da tela poderemos nos apresentar gráficos, não só coisas que sem ele não é possível nos mostrar, e com o autocarro podemos organizar viagens turísticas. Temos aqui na nossa província muitos pontos turísticos e muita gente gostaria de conhecer tais pontos que sem autocarro não é possível. É muito benéfico para o nosso conhecimento internacional, para podermos aprimorar mais as nossas técnicas e saber mais coisas que não sabemos. Os professores prometem conciliar a teoria e a prática, uma vez que o meio vai permitir também efetuar deslocações às zonas de investigação científica. O meio que nos for oferecido e dado no dia de hoje, nós vamos guardar, vamos conservar, no sentido de que sirva para as gerações futuras. Ainda no Liceu Velvicha Mirabilis, Ana Dias Lourenço constatou as condições dos laboratórios de informática, física, química da instituição escolar. Em Bruxelas foram anunciados 2 acordos de financiamento para projetos a serem desenvolvidos ao longo do corredor do Lobito. Ao projeto denominado Agroinvest serão destinados 50 milhões de euros e foram aprovados 15 milhões de euros para a construção da plataforma logística da Carrala. Isidro Sanhanga. Em Bruxelas, fala-se ainda da participação de Angola na segunda edição do Fórum Global Gateway. O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, que integrou a delegação presidencial, anunciou a conclusão de um acordo que visa o financiamento em 50 milhões de euros do programa Agroinvest. Entre outros acordos que estão previstos para serem desenvolvidos ao longo do corredor do Lobito, neste Global Gateway, então foi concedido a Angola um financiamento de 50 milhões de euros para a preparação de infraestruturas e suporte aos agricultores no sentido de modernizarem a agricultura, criarem-se infraestruturas como salas de empacotamento, embalagens, comumente designadas packing houses, para a exportação. Então é uma oportunidade que surge. Agora falta, e já está em curso da parte da União Europeia, a indicação do coordenador desse projeto, da parte do escritório da União Europeia, o DESC Angola, e depois criarem-se as condições de implementação no terreno. Isaac dos Anjos falou também de outras ações previstas. No domínio do nosso pelouro, também e integrado nesse conjunto de ações, estão outros projetos a serem financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e, coincidentemente, ao longo desse corredor, abrangendo várias províncias, em alguns casos, as províncias do leste, e também está previsto fazerem-se obras de restauro de algumas estradas terciárias e de acesso às regiões de produção. Portanto, com o Banco Africano de Desenvolvimento estão previstos cerca de 300 km e agora com a União Europeia. Eles dizem que estarão disponíveis também para olhar os projetos de ligação do Marco 25 ao Jime e do Marco 25 ao Alto Cazomba. Portanto, vamos ver se para o Mochico Leste também se conseguem fazer algumas coisas. Na capital belga foi igualmente anunciado um acordo para o financiamento da plataforma logística da Carrala.
província do Ambo. Presenciamos a assinatura de um acordo de financiamento da Invest International, que é um fundo dos Países Baixos que vai financiar a construção da plataforma logística da Carrala. Esta é uma obra, é uma infraestrutura que está a ser erguida por um consórcio de investidores dos Países Baixos e são esses investidores que, no fundo, vão beneficiar de cerca de 15 milhões de euros deste fundo dos Países Baixos. O corredor do Lobito é visto como uma plataforma estratégica e continua a despertar a atenção de potenciais investidores europeus. Sebastião Solar, Nelson Venâncio, Anacleto Adolfo e Isidro Sanhanga, TPA, Bruxelas. E a partir do dia 19 deste mês, os voos internacionais da TAG passam definitivamente para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que está localizado em Bom Jesus, na província de Icolibengo. Para sabermos mais sobre o assunto, trazemos nos estúdios Miguel Carneiro, administrador comercial da TAG. Boa noite. Boa noite, Ernesto. Obrigado por estares aqui, Miguel. Miguel, definitivamente, a partir do dia 19, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro deixa de ser o caminho para quem vai viajar, quer nos voos nacionais como nos voos internacionais, na TAG. É verdade, Ernesto. Boa noite aos telespectadores. Importa lembrar que a TAG iniciou o processo de operacionalização do aeroporto Dr. António Agostinho Neto em novembro do ano passado. E de lá para cá nós tivemos 3 fases, portanto tivemos a primeira fase em novembro, a segunda fase em dezembro, a terceira fase em fevereiro de 2025 e agora vamos concluir com a quarta fase no dia 19. No dia 18, o aeroporto Dr. António, o aeroporto 4 de fevereiro irá receber os últimos voos. O último voo a sair do aeroporto 4 de fevereiro será o voo para Lisboa, às 23h50 do dia 18. E já às 3h30 da manhã irá aterrar o primeiro voo da TAG no aeroporto Dr. António Agostinho Neto, que virá de Joanesburgo. Okay. Do ponto de vista operacional, está tudo... Hoje, quem compra uma passagem para o dia 20 já vê que vai aterrar no aeroporto internacional já parte do aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e aterra também. Portanto, o que quero agora a questionar, e é certamente o que as pessoas estão hoje à espera, pode até não ser algo de responsabilidade da TAG, o que as pessoas estão a questionar é, e as outras companhias aéreas? O que é que vai acontecer com a Airlink, com a Qatar Airways, com a TAP, com a Air France? Quando é que eles definitivamente vão para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto? É importante dar nota que a TAG partiu na frente. A TAG iniciou esse processo há vários meses. Nas últimas semanas fizemos questão, do ponto de vista técnico, de informar a todos os passageiros pelos nossos canais digitais, call center, SMS, e portanto estamos prontos. Os outros operadores do mercado também já sinalizaram. É importante dar nota que até a primeira semana de novembro havia essa perspectiva do ponto de vista do Ministério dos Transportes em que todos os operadores deveriam estar no aeroporto Dr. António Agostinho Neto, e as outras companhias aéreas também já sinalizaram ao operador aeroportuário que de facto irão cumprir este prazo. Ou seja, até finais de novembro toda a gente passa a viajar no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Correto, Ernesto Bartolomeu. Até ao final do mês de novembro, todas as companhias aéreas irão operar voos comerciais regulares a partir do Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Como é que nós estamos em termos de TAG? A TAG está preparada, tem estado preparada. Como empresa, nós mudamos, do ponto de vista físico, as nossas equipas em fevereiro deste ano. Portanto, temos estado a operar
Todo o centro de gestão da TAG e as áreas todas operacionais e de gestão têm estado a trabalhar no aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Temos trabalhado com uma proximidade muito grande e alinhamento no sentido de apoiarmos o operador aeroportuário a fechar todos aqueles itens que ainda permaneciam do ponto de vista operacional. Portanto, nós apoiamos simulacros que foram feitos com as mais variadíssimas aeronaves. Inclusive, o último simulacro foi feito com o maior avião que a TAG tem na sua frota, que é o Boeing 777-300, em que, inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer simulações do tempo de saída dos passageiros das aeronaves, do tempo de embarque e também com isso darmos a oportunidade a todas as outras entidades que operam no ecossistema aeroportuário de melhorarem os seus processos, nomeadamente a AGT, o SME e todas aquelas empresas que hoje contribuem para uma boa experiência do passageiro. Portanto, a TAG está preparada e o aeroporto Dr. António Agostinho Neto também está. Miguel Carneiro, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigado. Boa noite e dia 19 lá estaremos. E partimos para o primeiro intervalo. Quando regressarmos, vamos olhar para o Nobel da Paz 2025, que foi atribuído a uma cidadã venezuelana que, por sua vez, dedicou a Donald Trump. Até já. Estamos de volta 11 dias depois do trágico acidente que resultou em 10 mortos. A Estrada Nacional 230 em Malange foi, na noite de ontem, novamente manchada de sangue. Jornalista Florentino Sétila. Os despistes seguidos de capotamentos ocorreram a 27 quilómetros de Kakuzu. Conselhos das operadoras Angotrans e Real, ambas com serviço express, faziam a rota Saurimo-Luanda e Kafunfu-Luanda. Este último da Angotrans foi o primeiro a despistar do asfalto, tendo provocado 2 mortos e vários feridos. Tivemos a vir devagarinho mesmo, quando está a chover, não havia nenhum carro que estava a vir de frente ou atrás para fazer ultrapassagem, não. Só assustamos, quando tivemos, alguns estavam no sol, nós assustamos, só deu volta, tipo, na curva, assustamos, já cambaleou mesmo o carro, 3 vezes. O segundo a despistar provocou um morto e também vários feridos. Os seus ocupantes manifestaram várias versões. Todos nós ouvimos, ele dizia que a iluminação está péssima, mas se ele fosse inteligente, pararia com o autocarro, poderíamos aguardar de um técnico para poder superar a avaria da iluminação. Mas, e também no mesmo instante, caía a chuva. E não sei se o motorista bebeu alguma coisa assim, todos nós já no sono, só assustamos aí ele já a discutir, a lutar com o volante e acabamos de cambalhotar com aquela chuva. Quando saímos da Lunda até em Malange, os 2 motoristas andaram super bem. Só tivemos problema com esse último motorista. Por quê? Porque muito antes de entrarmos para a viagem, ele estava meio arrogante, porque houve algumas situações dentro do autocarro que ele estava assim meio arrogante. A viagem, iniciada na manhã de quinta-feira em 2 pontos, Saurimo e Kafunfu, foi interrompida às portas da sede de Kizenga, com vidas e bens perdidos. Dos 30 feridos socorridos inicialmente no Hospital Municipal de Kakuzu, 14 deram entrada no banco de urgência de cirurgia e ortotraumatologia do Hospital Geral de Malange, na madrugada e manhã desta sexta-feira. Os pacientes que nós recebemos de momento estão estáveis, apesar da gravidade de uma das pacientes, estão todos sob cuidados e atenção médica e da equipe toda em geral do serviço de saúde. Já saíram 6? Já saíram 6 pacientes, dos 6, 5 foram de alta, após avaliação médica e tratamento médico. Uma foi transferida devido à condição clínica para o serviço da materno-infantil. 2 acidentes em simultâneo na Estrada Nacional 230 provocam luto, trauma, adiam sonhos de mais de 100 passageiros e deixam empresas com prejuízos avultados.
O comandante-geral adjunto da Polícia Nacional disse hoje que a imigração ilegal tem estado a provocar um sentimento de insegurança nas populações e a estimular crimes como o de contrabando de mercadorias, produtos petrolíferos e garimpo de diamantes. Por isso, a polícia lançou a Operação Conexão, com foco para as províncias fronteiriças. Denomina-se Conexão, uma operação que irá juntar no teatro operativo todas as forças do MININT e que, de forma faseada, terão a missão de combater a imigração ilegal, garimpo de diamantes, contrabando de combustíveis e outros crimes conexos. Mas antes, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas, encontrou-se com a governadora provincial Filomena Misa. E entre acertos, um ponto comum: combater a imigração ilegal na região é a grande prioridade. Principalmente nesses 4 municípios, que é o município do Dundo, o município do Lucapa, Cafunfo e o município do Cambulo, onde que temos mais focos. Há vários crimes que ocorrem e que têm uma relação direta com a imigração ilegal e por esta razão é que nós temos ações que vão se dirigir, vão ser orientadas também neste sentido. Condições afinadas e no Comando Provincial da Lunda Norte, o Comandante-Geral da Polícia Nacional reuniu-se com os membros do Conselho Consultivo do MININT e da Polícia Nacional. Na parada geral aos efetivos, o Comissário-Geral Francisco Ribas aferiu o grau de prontidão das tropas e apresentou as principais linhas de atuação durante a Operação Conexão. Para perceber que os camaradas estão prontos, os camaradas estão a com moral alta e os camaradas estão com nível de disciplina aceitável para podermos cumprir com a nossa missão. A operação que está a ser realizada é um complemento muito importante da paz e da segurança que se pretende para todas as populações, fundamentalmente na Lunda Norte, onde sabemos que os crimes conexos são muitos e estão mais virados ao garimpo de minerais estratégicos e também ao contrabando de produtos petrolíferos. A Operação Conexão tem na Lunda Norte uma extensão fronteiriça de 770 quilómetros com a República Democrática do Congo e vários caminhos fiotes como parte dos desafios. Mas aqui o foco estará também virado para as casas de venda de diamantes, que funcionam como chamariz aos imigrantes ilegais. Essas operações vão incidir fundamentalmente nos municípios que estão diagnosticados, onde há um número elevado de imigrantes ilegais e que exercem atividades e outras atividades, que muitas delas relacionadas com o crime, e também as zonas onde permite com que esses imigrantes desenvolvam atividades que têm conexão com a imigração ilegal. Para além de fiscalizar os fluxos migratórios nos postos fronteiriços, a Operação Conexão irá passar a pente fino a identificação de estrangeiros ilegais em bairros, aldeias e regedorias de toda a extensão da província da Lunda Norte. Com imagens de José Guerrito, António Chihita e Hernani Correia TPA, Lunda Norte. E Angola vai testemunhar a primeira cirurgia de implante ao glaucoma. Um congresso que abre as portas e oportunidades para o país quanto aos resultados eficientes de implantes atuais. Do Brasil, vem a revelação do Dr. Raymond Susana Júnior, que desenvolveu o implante para glaucoma, considerado um dos melhores do mundo. Angola é o primeiro país de África que nos próximos dias vai receber este implante e será o ponto de distribuição para todo o continente. Hoje, por exemplo, com essa cirurgia convencional, que é muito boa para a raça branca, 50% tem que ser reoperado em um mês e falha de novo. Quer dizer, perda de tempo, perda de dinheiro e perda da visão do paciente. Então, para a raça negra,
E já nos Estados Unidos é interessante, porque nos Estados Unidos já mudou. Eles já não fazem nem a cirurgia, que é boa para a raça branca. Eles já colocam um implante direto, porque é mais eficiente, mais rápido e praticamente não tem pós-operatório. A falta de acesso a exames e tratamentos oculares ainda é uma realidade para muitos angolanos. Em resposta a esse desafio, o país realiza o primeiro Congresso Internacional de Oftalmologia. Ano passado atendemos mais de 97 mil, isso no total de consultas externas e consultas de urgência. E esse ano, só no primeiro semestre, e só a nível de consultas externas, já atendemos mais de 30 mil pacientes. Ou seja, esse ano nós vamos chegar perto de 100 mil ou vamos ultrapassar ainda esses valores. O Congresso surge como um marco no setor, reunindo médicos, técnicos, gestores e parceiros internacionais para discutir soluções concretas. Venho a Angola partilhar aquilo que nós também fazemos em Moçambique em relação à prevenção e tratamento das doenças oculares. Estamos muito orgulhosos de termos agora 4 oftalmologistas de Angola, em São Paulo, no nosso Instituto da Visão, sendo treinados em áreas importantíssimas como glaucoma, catarata, retina e também na enfermagem oftalmológica. A formação de novos profissionais, a descentralização dos serviços e o investimento em equipamentos modernos são algumas das prioridades a serem debatidas no Congresso. Our main focus is on training Angolan doctors. Sim, a CBM ajuda a formar os residentes, os médicos, as enfermeiras e é para eles operar, os médicos angolanos para operar eles próprios. Angola conta com perto de 100 médicos oftalmologistas para mais de 30 milhões de habitantes. Muitas províncias ainda não têm sequer um único profissional da área. Algumas patologias que ocorrem ao nosso hospital são patologias de nível primário que não deveriam ir à consulta. Quem precisa de óculos deve ir a uma óptica, não deve ir a um hospital de referência. Quem tem uma conjuntivite tem os enfermeiros dentro dos hospitais municipais. São enfermeiros especializados, formados em oftalmologia, não é? Que é o pós-média, como chamamos, e que podem atender estes casos. O Congresso Internacional marca um passo importante na luta contra a cegueira evitável em Angola, reforçando o compromisso com a saúde visual mais saudável para todos. As obras de requalificação do projeto Nova Vida e da estrada que liga Viana ao Zango deverão arrancar ainda este ano. É uma garantia que foi dada pelo governador de Luanda durante a segunda reunião ordinária do governo que decorreu hoje no Mussulo. É a segunda reunião ordinária do governo da província de Luanda, realizada no município do Mussulo. A reunião abordou vários aspectos ligados à situação sociopolítica da capital. O PIL, Programa de Intervenção da província de Luanda, já arrancou, com a intervenção a decorrer em várias ruas da capital. O PIL agrega muita obra e, por isso, arrancar todas ao mesmo tempo é complicado. Requer muitos meios, requer muita força humana e que não temos. Mas paulatinamente nós vamos arrancando com as obras que compõem o grande projeto que é o PIL. Luís Nunes avançou igualmente que as obras de reabilitação das vias do projeto Nova Vida e da Rua do Cemitério de Viana poderão arrancar ainda este ano. Nós estamos a fazer tudo por tudo para que a obra da Nova Vida arranque ainda este ano. Estamos a fazer tudo por tudo. Estamos a fechar algumas peças que faltam, mas estou convencido que ainda durante este ano vamos começar. Estamos a fazer tudo por tudo. Temos uma obra que se fala também muito, que é Viana Calumbo, a famosa via do cemitério. Também vamos arrancar com essa obra ainda este ano. Em princípio, nós estamos a ver se a lançamos já ainda durante este mês, princípio do mês de novembro. Entre outros assuntos, a nova divisão político-administrativa também mereceu destaque, pois a capital, agora com 16 municípios, precisa avançar com as condições necessárias para os novos locais.
Temos muitos projetos, temos projetos novos que já falamos, também tornamos a falar hoje, que queremos que sejam inseridos no nosso orçamento, que é o caso de mais, portanto, algumas administrações em municípios que não têm estruturas, alguns comandos municipais de polícia, também em municípios que também não têm essas estruturas derivado à divisão política administrativa que sofreu o nosso país. Para além disso, a conclusão de obras que estavam paradas há muito tempo, que é o caso da Casa da Música, a biblioteca, estruturas hospitalares também que estavam paradas e que nós vamos arrancar com elas. A segunda reunião ordinária serviu igualmente para a apresentação do relatório sobre a segurança pública do mês de setembro em Luanda. A Direção Nacional de Publicidade tem registadas 482 empresas que exercem a atividade no país. Uma indústria que, em 2023, faturou 40 mil milhões de kwanzas, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. O tema publicidade como caminho da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, sobretudo privados, não é novo. Um assunto que, a miúde, norteia os debates não só em Angola, mas um pouco pelos palop. Em Angola, há quem diga que o mercado ainda seja fechado. Quando recebo o retorno é tudo troca de serviços, portanto, isto de troca de serviços tem o seu lado bom, mas a maior parte é mesmo negativo, porque não vou pagar os meus funcionários com produtos e bens, né? É salário, é dinheiro que eles precisam, e então o mercado está mesmo fechado. Fechado ou não, o homem forte da isenta defende que o mercado é autónomo, deixando de levar-se apenas pela lei da procura e oferta. O que é que os meios vendem às agências de publicidade? Audiência. Portanto, aí o foco editorial é conseguir o máximo de audiência relevante para os anunciantes. O que é que pesa aqui? A bússola é outra. Não será tanto a educação, não será tanto, muitas vezes, a imparcialidade, será mais o mercado. O que se recomenda são estratégias criativas para atrair clientes e marcas e rentabilizar produtos e serviços. O mercado publicitário angolano ainda é pequeno e não atende o número elevado de órgãos de comunicação. Para eu anunciar a minha marca num determinado órgão de comunicação social, eu tenho que ter dados sobre a audiência desse órgão de comunicação social. E, por outro lado, também temos os fatores subjetivos, que é a própria reputação do próprio órgão, tanto a linha, né, editorial do próprio órgão. Portanto, são fatores que acabam sempre por condicionar, que acabam sempre por influenciar os anunciantes. Envolvidos 50 anos, a indústria publicitária angolana deve continuar a acompanhar as dinâmicas política, económica e social do país, defende o secretário de Estado para a Comunicação Social. Nuno Caldas apela a uma regulação forte e atuante e um exercício da atividade publicitária que segue a ética. A ética que nem sempre está presente e a regulação se afiguram como pilares fundamentais para a garantia da transparência, da confiança e da responsabilidade. A ética na publicidade não limita a criatividade, orienta, assegurando que a mensagem transmitida respeite a verdade, a dignidade humana e os valores culturais da nossa sociedade. A regulação, por sua vez, tem o papel de organizar o mercado, proteger o consumidor e garantir a concorrência leal. Um mercado sem regras é vulnerável à desinformação e à perda de credibilidade. Um mercado com regulação forte e ética é um motor de desenvolvimento econômico e social. O setor publicitário angolano tem mostrado capacidade de crescimento e resiliência de acordo com as estimativas do setor em 2023. O investimento publicitário rondou neste ano os 40 mil milhões de kwanzas, um crescimento de cerca de 12% em relação ao ano anterior, o ano 2022. Atualmente,
482 empresas estão registradas na Direção Nacional de Publicidade, das quais 42 são concessionárias, o que demonstra a vitalidade e o potencial econômico desta indústria. A 4ª Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária acontece num momento ímpar, propício para a reflexão dos desafios e conquistas que moldaram a história do mercado publicitário angolano ao longo dos 50 anos de independência nacional. É necessário que o ecossistema de comunicação esteja mais interligado, mais próximos uns dos outros, para que possamos fazer a comunicação institucional e imprensa de forma harmonizada. 50 anos de publicidade, ética e regulação ao serviço da sociedade e da economia foi o centro das abordagens da 4ª Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária. E agora chamo a Dalila Prata. Dalila, muito boa noite. Boa noite, Ernesto. Dalila, como é que vamos estar no fim de semana? Fim de semana, a previsão de termos várias cidades com chuva, principalmente no norte e no centro de Angola. Vamos olhar então para o mapa? Vamos sim, ver um mapa fornecido todos os dias pelo INAMET. Vamos começar com maior disponibilidade de umidade relativa do ar no norte, com percentagens que variam de 70% a 100%. Vamos ter esta informação a qualquer momento. Podemos adiantar que o centro e o sul de Angola, as percentagens vão variar de 50% a 70%. De seguida, vamos ver como é que vai estar o tempo no norte e em parte do leste, onde a cidade de Cabinda tem a previsão de chuva moderada para as próximas horas, Luanda, Cachito e Catete com previsão de chuva fraca, as restantes cidades com previsão de chuva fraca a moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Estamos a olhar para o centro e parte do leste, onde Benguela, Huambo e Quito têm a previsão de chuva fraca moderada, a probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, já Luena e Kazombo com previsão de chuva fraca. Vamos atentamente ver como é que vai estar o tempo no sul de Angola, onde a cidade de Lubango tem a previsão de chuva fraca moderada, a probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, Menongue e Mavinga com chuva fraca, Moçambique e Ondiva com céu parcialmente nublado, Ondiva continua a ser a cidade mais quente do nosso país com 35 graus. É hora do tempo em Luanda, a capital de Angola, no momento com uma temperatura de 24 graus. A previsão para amanhã é de chuvisco em Luanda. Já as máximas, amanhã e domingo 28 graus, na segunda-feira volta a descer para os 27. Interessante, Dalila. 28 para sábado e domingo, mas amanhã, como disseste, quando sairmos de casa, reparar se há aqui algum chuvisco, pelo menos certo. A previsão diz que vamos ter chuvisco e a condução deve ser com bastante precaução. Com certeza. Dalila, convido agora para partirmos para o intervalo. Quando regressarmos, vamos olhar para o Nobel da Paz 2025. Até já. Regressamos. Os militantes da FNLA em Cabinda exigem ao presidente Nimia Simbi o levantamento da suspensão imposta a Angola Cabango de não participar em atividades do partido. Em Cabinda, os militantes da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, realizaram uma conferência de imprensa para mostrar a sua indignação e revolta pela suspensão de Angola Cabango de não participar das atividades partidárias, pelo que exigem ao presidente do partido o levantamento imediato da mesma. Permitindo a continuação da realização da reunião do Biro Político iniciada a 26 de setembro de 2025. Para os militantes da FNLA em Cabinda, a atitude do presidente Nimia Simbi mina a unidade
do partido. Aproveitamos a oportunidade para lançarmos um veemente e fraterno apelo aos valorosos combatentes, às bravas mamães da AMA e aos intérpretes jovens da JFNLA para que juntos e unidos denunciemos o presidente ditador Nimi Asimbi. O irmão presidente sabe que também será suspenso por não implementar a Assembleia Extraordinária de Cabinda para a eleição do novo Executivo Provincial. Esta recomendação é do Comitê Central como órgão deliberativo nacional. Com a previsão da realização do Congresso do Partido para o próximo ano, os militantes em Cabinda pretendem a injeção de sangue novo nas principais estruturas do partido. Adalberto Costa Júnior apresentou hoje a recandidatura à presidência da UNITA. Além de Adalberto Costa Júnior, a Comissão de Mandatos para as Eleições na UNITA informou que também recebeu a intenção da candidatura de Rafael Massanga. As candidaturas à presidência da UNITA foram abertas no dia 8 deste mês. Nesta sexta-feira, a Comissão de Mandatos recebeu a candidatura de Adalberto Costa Júnior para um segundo mandato. Entendemos que naquilo que é a linha política da UNITA, os princípios estatutários, a questão das múltiplas candidaturas, nós assumimos a responsabilidade de apresentar a sua recandidatura ao cadeirão máximo da UNITA. Com a documentação exigida agora entregue, o candidato espera a resposta da comissão. Espero eu que a candidatura seja aceita da campanha. Portanto, muito obrigado a todos. A UNITA, mais uma vez, reafirma a pluralidade como sua opção, como uma opção de diferenciação do aspecto democrático. A Comissão de Mandatos esclarece que recebeu uma carta de intenção de concorrer às eleições internas da UNITA de Rafael Massanga. A carta foi aceita por nós e também disponibilizamos os documentos necessários, tal como estamos a fazer agora. Vamos aguardar também. Quando ele reunir e preencher todos estes requisitos, acredito que vai manifestar-se. O período de recepção de candidaturas à presidência da UNITA encerra no próximo dia 22 de outubro, ao mesmo tempo que prepara o 14º Congresso Ordinário. A vice-presidente do MPLA enalteceu hoje a vida e obra de Agostinho Neto durante uma mesa redonda realizada no âmbito dos 50 anos de independência nacional. O auditório do Complexo Futungo 2 em Luanda recebeu nesta sexta-feira membros do secretariado do Biro Político do MPLA, do Comitê Central, do Conselho de Honra deste partido político, antigos vice-presidentes, antigos secretários-gerais e a viúva do fundador da nação angolana para juntos refletirem a vida e obra de António Agostinho Neto no quadro dos 50 anos de independência. Em representação do presidente do partido, João Lourenço, a vice-presidente recorreu ao passado histórico para falar do percurso de Neto até ao alcance da independência a 11 de novembro de 1975. Agostinho Neto percebeu que o nosso destino não poderia continuar a ser determinado pelo então colonialismo português. Médico por vocação, poeta por sensibilidade, revolucionário por convicção, ele entendeu que a libertação do homem angolano era uma urgência histórica. Viu na luta de libertação não um ato de vingança, mas uma missão de justiça. Era a justiça pela dignidade, pela cultura negada e pela voz silenciada. Foi por esta justiça que Agostinho Neto se debateu. Mara Quiosa disse ainda que, sob a liderança do fundador da nação, o MPLA tornou-se mais do que um instrumento político e que Angola reafirmou o seu compromisso para com a libertação da África Austral. E quando dizia o mais importante é resolver os problemas do povo, enunciava um princípio moral e traçava a linha mestra de um projeto nacional.
fazendo jus às palavras do camarada presidente João Lourenço, quando dizia que Neto soube encarnar os anseios mais profundos e as aspirações mais legítimas do povo pela liberdade e justiça social. Sob a sua liderança, o MPLA tornou-se mais do que um movimento político. Tornou-se um instrumento da vontade popular e o coração da resistência nacional. Foi ele quem afirmou, num dos seus discursos mais notáveis, e cito, na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul está a continuação da nossa luta. Estas palavras tornaram-se proféticas. O exemplo de Angola independente fortaleceu efetivamente os movimentos de libertação da Namíbia, do Zimbábue e da África do Sul. O país comemora os 50 anos de independência, 5 décadas de altos e baixos, mas o caminho continua a ser o mesmo. Como dizia o presidente Neto, o mais importante é resolver os problemas do povo. Sublinharam os presentes. Esta é a frase de Agostinho Neto que mudou a África, mudou o mundo, porque permitiu mobilizar toda a gente, sem olhar para as diferenças, sem olhar para o status social, sem olhar para aquilo que as pessoas eram. E então cada um que foi lendo extratos desses discursos de Agostinho Neto começou a promover no seu subconsciente a ideia da liberdade, a ideia da luta de libertação. E é isto que moveu todos aqueles, os camponeses, os operários, os intelectuais, aqueles que depois a igreja começou a enviar para a formação, começaram a cultivar o espírito de liberdade. Agostinho Neto foi aquele que fez com que, na verdade, na província do Bengo, na região de Ambangongo, se constituísse a primeira região militar do MPLA, que foi então um marco para a luta de resistência e que construiu a ponte para a independência de Angola. Não é por acaso que na região do Nambangongo e na província do Bengo nós encontramos grande parte dos antigos combatentes resistados, principalmente a nível do nosso país. A vice-presidente do MPLA exortou no final da mesa redonda que este momento simboliza o compromisso com a verdade histórica, mas acima de tudo o compromisso com o presente e o futuro de Angola e dos angolanos. Representantes das associações. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ganhou o Prémio Nobel da Paz de 2000 diante de Eswatini. A seleção nacional deixa amanhã o antigo reino da Suazilândia e continua os trabalhos em Yaoundé para o jogo de segunda-feira diante dos Camarões. O selecionador Patrice Baumel ficou melhor servido com a inclusão de Clinton Mata, jogador do Lille de França, ausente do jogo contra a seleção do antigo reino da Suazilândia, que terminou empatado a 2 bolas depois de uma desvantagem de 2-0. Outra novidade é a inclusão de Depou, o avançado que Patrice Baumel vai contar para o jogo da próxima segunda-feira diante dos Camarões. A seleção nacional volta a treinar na manhã deste sábado e partirá para Yaoundé com breve escala em Luanda para o último jogo da fase de apuramento ao Mundial 2026, zona africana. Nos Camarões, a seleção nacional vai treinar no domingo de manhã, na única sessão que servirá de reconhecimento da relva do estádio Amadou Adjou, palco do confronto de segunda-feira diante dos Black Stars. Fora da corrida ao Mundial, os Palancas Negras cumprem apenas calendário com o 4º lugar do Grupo D e 11 pontos somados em 9 jornadas da corrida ao Mundial das Américas. No jogo da 4ª jornada disputado em Luanda, Angola e Camarões empataram a 1 bola no Estádio Nacional, 11 de novembro. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco vem aí a especial entrevista. Vamos continuar no Namibe. Aí está o Paulo Duda, vai entrevistar Nazaré Neto, que é o presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe. Um assunto que convidamos a acompanhar. Assim, em especial, desejo boa noite. Até amanhã.